Bom dia, amados, preciosos irmãos, que Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe. Nós queremos falar um pouquinho nesta manhã sobre ordem, ter uma vida ordenada. Nós precisamos de ter. Em tudo precisa de se haver uma ordem, porque tudo que é desordenado causa problemas. A pessoa não ordena o tempo, ele vai ficar reclamando do tempo. E assim sucessivamente. Então, ter uma vida ordenada deve também ser uma prioridade do cristão. Então, nós queremos trazer algo aqui das Escrituras sobre esta questão que é muito importante. Principalmente o crente, ele deve procurar ser ordenado. A doutrina cristã manda isto, que sejamos ordenados nas nossas vidas. Comecemos aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, ou recebeu. Então, o irmão desordenado tem uma sentença sobre ele deve procurar se ordenar. Procurar ter uma vida ordenada financeiramente. Porque às vezes quer se manter um padrão acima daquilo que ele pode manter. Gastar mais do que se ganha. Então não há salário que chega, já é profetizado, né? Os salários são carregados em sacos furados. Porque existem multidões de coisas, milhares de coisas que se tornam necessidade quando na verdade não são necessidades. São apenas luxo, vaidade, mas aquilo se torna necessidade. Então a questão de estar ordenado financeiramente é o que São Paulo está dizendo. Ele diz: porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós. Ele não se portou, deu exemplo. E ele chega a dizer: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, antes de falar, antes de pregar, o pregador deve ser exemplo. A gente tem batido sobre isso, falado. Pregadores do evangelho desordenados. Meu Deus, nós devemos ordenar as nossas vidas. Então, no verso 11, ele diz: ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Olha, que coisa, como a Bíblia... Meus irmãos, ler a Bíblia é bom demais. Olha que coisa maravilhosa para um homem aprender, para uma mulher, para um rapaz, uma moça. Ordena a sua vida, rapaz, antes de você pensar em casar. Vamos lá, moça. Ordene também. Você tem uma responsabilidade quando pensa em casar. Já tem uma responsabilidade que você está assumindo, pode vir os filhos. Então, primeiramente, ordene a sua vida antes de casar-se. E além disto, fora desse sistema da vida natural, você sabia que a morte olha para nós todos os dias? Ela olha. E nós encontramos que em Reis, 1 Reis capítulo 20, 2 Reis capítulo 20, a doença e a cura do rei Ezequias.
Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. Aí o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Bom, mas ele foi avisado. Será que todos que morrem são avisados antes para colocar sua vida em ordem, sua casa em ordem? Bom, nem todos vão ter esta oportunidade. Então Ezequias orou e ele ganhou mais 15 anos. Só que a vontade perfeita de Deus, ela é sempre melhor. Então foi uma vontade permissiva ali. E ele ganhou 15 anos. E nos 15 anos que ele viveu a mais, ele não ordenou a sua vida, ele desordenou mais ainda. Então vejam bem a necessidade de ter uma vida ordenada, porque isto é maravilhoso. O culto ele deve ser ordenado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, nós encontramos quando São Paulo estava ali colocando a ordem no culto, horário de começar, horário de terminar, e a ordem e conduta ali dentro da igreja. Então se tem louvores, ali então a igreja tinha línguas estranhas, tinha profecias, tinha visões, e cada um queria fazer ao mesmo tempo uma língua estranha, logo 2, 3, 4, e aquilo ficava em desordem. Profecias em desordens. Oh, mas é dons do Espírito Santo, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É dons do Espírito Santo, mas devem ser ordenados. Tem que ter a ordem da igreja e a ordem do culto. Então, quando se vai ao culto, tem que ter a ordem e conduta. Ele chega a dizer no verso 40 do verso 14: mas faça-se tudo com decência e ordem. Todos poderão profetizar um depois do outro, uma língua estranha uma depois da outra, e no máximo 2 com interpretação. Sem a interpretação, não se deve nem falar língua estranha em voz alta na igreja, porque ninguém está entendendo nada. É em língua estranha, não tem intérprete. Então o espírito dos profetas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Culto ordenado, vida ordenada, casamento ordenado, trabalho ordenado. Mas será que a Bíblia não está exigindo demais? Mas nós queremos ser ordenados. Você não quer ser ordenado? Uma vida ordenada tem tempo para fazer tudo o que quer. Uma vida ordenada, ele tem tempo para tomar o seu café com calma, tem tempo para almoçar, tem tempo para dormir, tem tempo para estudar, tem tempo para orar, tem tempo para meditar. O que às vezes está faltando é uma ordenação do tempo em nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer este fato. Tudo que é desordenado causa problemas. E a gente não pode esquecer disto. A morte nos olha todos os dias. Eu não tenho tempo para descansar, eu não tenho tempo para repousar. Mas repousar é sabedoria. Se alimentar com calma é sabedoria. Talvez está faltando um pouco de sabedoria. Então nós devemos buscar a Deus, que São Tiago nos diz que se buscarmos, pedirmos com fé, o Senhor nos dará e não nos lançará em rosto. Então, meus amados irmãos, é um assunto que nós devemos encarar ele diariamente. Principalmente nós, que somos exemplos de vida. O cristão deve ser o exemplo de uma vida ordenada, fazer as coisas em ordem.
Colossenses capítulo 2, verso 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Oh, que coisa maravilhosa é um crente que cada dia cresce em sabedoria, que cada dia cresce na graça, que cada dia cresce em ação de graças, em agradecimento, que cada dia a sua vida se torna mais um perfeito louvor. Ah, mas eu canto muitos hinos, eu estou me referindo à vida que é um louvor. E às vezes a pessoa pode cantar como anjo, mas não ter nada de cristão ali nela. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa totalmente diferente, intrometendo nas vidas alheias, como nós já lemos na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 11. Então, pessoas que vão intrometer na vida de todo mundo, falar o que sabe, o que não sabe, dar palpite sem saber nem o que está falando. Então vale a pena a gente repetir o verso 11 do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Então, vamos pensar sobre isto? Se a morte se aproximar de mim hoje, eu tenho a minha vida ordenada, Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor que ajude-me, que o Senhor ajude os nossos irmãos, as nossas irmãs. É um tempo difícil, é um tempo de consumismo, é um tempo de desordem financeira, é um tempo em que as pessoas não têm equilíbrio nas suas finanças, e as pessoas querem copiar umas às outras. Se alguém compra um carro melhor ou mais novo, a pessoa então, o outro tem que lutar para ultrapassar. Ajuda-nos a conformar, a nos conformarmos com aquilo que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos a levarmos uma vida sossegada, Senhor. Trabalhar, conquistar aquilo que o Senhor tem para nós com suor, ou mesmo sem o suor, que às vezes as pessoas podem trabalhar no ar-condicionado. O tempo é diferente hoje, e a gente tem que compreender isso. Mas que o Senhor te ajude, não importa qual seja o seu serviço, que Ele te ajude a você valorizar aquilo que você tem conquistado, e que você tenha ordem na sua vida conjugal, que você tenha ordem na sua vida material. Agora, quando trata, Senhor, da vida espiritual, essa é muito mais excelente, muito maior. A gente tem que pensar muito mais nela, Senhor. Então, quero que o Senhor nos ajude. Vivermos uma vida aqui neste mundo desordenado, mas termos a nossa vida. Se não conseguirmos plenamente na vida natural, material, mas na vida espiritual, dá-nos esta graça, Senhor, de não devermos
nada a ninguém a não ser o amor. Conceda, Pai, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão e servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar.